aí, tchê, gurizada, o vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre multímetro. Então, gurizada, hoje a gente tem aqui para falar um pouco sobre multímetro, tá? Aqui eu tenho dois modelos na mesa. A dica é sobre qual multímetro seria o mais ideal para mim começar a ter ele em casa, tá? Que vai me atender bem aí o que eu preciso. Então, quem já comprou ou quem não comprou, né? Talvez vai poder olhar aqui comigo e tirar algumas dúvidas ou algumas dicasinhas. Preciso de um multímetro ali para fazer serviços em casa, alguns serviços finais de semana, alguma coisa do tipo, tá? Então, o que eu aconselho? Tu verificar se tu vai utilizar ele no teu carro, se tu vai utilizar ele na tua rede de casa. Se for utilizar no carro, eu prefiro um multímetro com essa escala aqui, tá? Esse tipo de escala, com escalas menores, tá? Do que esse daqui, tá? Esse daqui a gente tem uma escala um pouquinho maior, tá? Não significa que ele não vai servir igual, tá? Quem tem ele é um bom tipo de escala, o preço é bom também, tá? Só para tirar de ideia, esse daqui deve estar custando em base de R$ 80 para menos ou para mais um pouquinho. Vamos dizer de esses dois aqui de R$ 100 para baixo que você vai encontrar eles, tá? Fazendo o que eles fazem, tá? Não estou dizendo questão da mesma marca, tá bom? Assim, o que eu prefiro esse daqui, tá? Se eu for medir o meu carro, ele vai ter aqui 20 volts, tá? Em corrente contínua, tá bom? O que acontece? Se eu for medir ali o meu carro, todos os nossos carros, tá? Eles têm uma voltagem de 12 volts, tá? A gente vai ter aí exceções de caminhões, tratores e outros veículos que usam uma voltagem maior. Mas ele atende também essa voltagem, tá, gurizada? Bem tranquilo, vai pegar, porque eu tenho aqui a seção de 20 volts, uma seção de 200 volts e uma seção de 600 volts. Então ele vai segurar na bronca aí tranquilo, tá? Esse daqui já parte de uma seção que até 1000 volts, tá? Então até 1000 volts eu vou conseguir medir. Vai medir 20 volts, 12 volts, você vai medir isso aí, mede tranquilo, tá? Só que no nosso LCDzinho aqui, tá? Ele não vai te dar, esse daqui vai te dar um número mais fracionado, tá? E esse daqui vai ser uma numeração menos fracionada, tá? Vamos dizer ali que eu tenho calculadoras ali, né? Uma científica, uma não científica. Então, eu vou fazer um cálculo ali de reais, ele vai te dar um resultado de... Na não científica vai te dar um resultado de R$ 10,20, R$ 10,25, R$ 10,21, tá? E na científica tu vai ter lá R$ 10 e 237, não sei quantos centavos. Então ele vai te dar uma nomenclatura maior, entendeu? Que é o que esse aqui também faz, tá? O que acontece? Por exemplo, quero medir ali o meu carro. Cheguei de manhã, vamos partir aí para tipos de medições que eu consigo fazer no meu carro, tá? Cheguei de manhã, fui bater o arranque do meu carro, virei a chave ali, primeiros estágios, bateria acendeu, tudo certo, pum, nenhum sinal de arranque. Pum, de novo, nenhum sinal de arranque. Olhei no painel, tá, a bateria tá, a luzinha tá acesa, então presumo que bateria eu tenho. O que eu vou presumir? Puxa, meu motor de arranque foi pro brejo. Como que eu vou entender se foi o motor de arranque mesmo? Ou se de repente um cabo, alguma coisa se rompeu ali no caminho, ou
tá dando mau contato, geralmente tá, o carro ele tem esse problema de dar mau contato, entendeu? Com o longo do uso do tempo, porque ele está em ação de tempo, ação de chuva, né? Aquela coisa toda. Então o cobre ele cria um zinabrezinho e aí tu acaba perdendo um pouco ali de contato ali, né? Tá? O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar um multímetrozinho, tá? Colocar ele na escala aqui de 20 volts e testar ele lá no meu carro, tá? Como que a gente faz teste em carro, tá? Para quem não sabe, aí vamos aprender um pouco de teste em carro. Então, deixa eu desligar aqui, tá? Desligadinho o multímetro, tá? Eu vou pegar ele, vou pegar meus cabinhos, minhas pontinhas de teste, tá? Sempre o preto vai ser negativo, vermelho positivo. Vai ter problema se eu inverter um e outro lá? Ó, não vai ter, tá? Bem tranquilo. Isso ter a medida voltagem, tá? Não vamos fazer isso aí na parte de amperagem, alguma coisa assim, tá? Mas ali tranquilo. Deixa eu só desenroscar aqui que tá meio liado. Então, tem aqui separado meus dois cabinhos, tá? Geralmente a maioria dos multímetros ele vem com 3. Né? Então aqui ele diz bem certo, ó. São 3 plugs, né? E aqui ele diz bem certo o seguinte, eu tenho aqui é para amperagem, 10 amperes, tá? Então aqui se eu fosse medir uma corrente de amperagem lá, eu ia utilizar ele, tá? Como não é o caso, a gente vai medir só a voltagem ali no nosso carro. Geralmente nos multímetros a porta COM, que é a porta negativa, tá? Ela é no meio. Tem alguns que é de lado assim, então a porta é sempre no meiozinho aqui. Mas enfim, tu comprou um modelo com esse tipo aqui. Aqueles que os plugzinhos entram do lado aqui também, tranquilo, tá? Só tenta ver com esse tipo de nomenclatura, tá? Então, foi aqui, vamos colocar o nosso cabinho, tá? Acertamos ele ali, viemos com o nosso cabinho positivo e acertamos ele ali, tá? Então, como é que funciona? Lá no meu carro, tá? Eu vou pegar, vou botar na escala de 20 volts, tá? É uma escala pequena que a gente vai ter para medir, né? Vou pegar o meu cabinho preto aqui, que é o nosso negativo, e vou aterrar na carcaça do nosso carro, tá? Pum. E com o nosso cabinho positivo aqui, eu vou fazer o teste nos fios, entendeu? Ah, mas vai ter problema se eu por acaso for encostar num fio e for um fio negativo também? Não, ele simplesmente não vai dar nada, entendeu? Não vai medir nada. Ah. Uma dica, os carros mais antigos aí era usado mais como ponto negativo a parte da carcaça do veículo, tá? Com o tempo eu acho que eles foram vendo que isso daí acabava falhando, vamos dizer assim, e eles foram começando a implantar mais fios negativos, tá? Então, geralmente, se tu colidir lá com um fio negativo e não der resultado nenhum para ti no multímetro, tá? Tu pode simplesmente pegar, colocar a tua ponta negativa num fio, tua ponta positiva, no caso, num fio positivo que tenha mais próximo ali do local que tu vai estar, e vir com a ponta negativa e ir naquele fio que tu estava testando, tá? Para ver se ele vai dar alguma voltagem. Geralmente tem que sempre dar 12 volts, tá? Se der muito abaixo disso, ou coisa assim, tu pode estar tendo uma resistência ali, tu pode ser o tal do zinabre aí que eu tô falando, né? E outras coisas do tipo, tá? Não faz mal encostar uma ponta no outro, não vai dar nada, tá? Então vai lá, bota lá, tá? E tu testa pra ver se tu tá com o fio certo, se tu tá com o fio negativo ou se tu tá com o fio positivo, tá? Partindo da carcaça, tá? Botou na carcaça, veio com o fio, testou lá no teu fio que tu tá procurando no teu carro ali para ver se está funcionando direitinho. Deu 12 volts, beleza. E aí a gente chega nesse quesito que eu estava falando do motor de arranque ali, tá?
vamos supor que você chegou lá no seu motor de arranque, lá tem, geralmente ele tem um fio mais grosso, que é um fio positivo, tá? Aquele grosso é sempre positivo, ele já parte lá da bateria e desce lá nele, tá? Então ali tu pode largar na carcaça do carro o teu negativo e já ir nele lá. Pô, lá na conexão dele lá, deu 12 volts, beleza, aquele fio tá funcionando, tá perfeito. Aí tu vai olhar mais no ladinho, sempre tá igual, hoje em dia usa conexãozinha, né? Tem umas conexãozinhas de chicote ali, tu vai ter ou um fio ou dois fios, tá? Vai ter ali que é na parte do solenoidezinho do motor de arranque ali em cima, tá? Não. Tu vai testar aquele fiozinho ali, tá? Deu 12 volts ali, beleza. Então o que que tu presume? Tá chegando a alimentação no meu motor de arranque. O que que pode ser? Pode ser questões de escova, né? Filamento. Então a questão é interna, é dentro do motor de arranque, tá? Até mesmo aquele solenoidezinho ali, o atracador que a gente fala ali. Pode ser aquilo ali. Então aí vai partir para um serviço que tu talvez não consiga resolver na tua casa, tá? Ou se tu tem mais um entendimento, mais tranquilo, já conseguiu olhar como que se faz o serviço, pode estar retirando teu motor de arranque ali, fazendo limpeza nele, vendo se é as escovas que estão com problema, se é algum filamento que está com problema, se é, entendeu? Pode dar uma checada ali, mas isso para quem tem mais aí, vamos dizer assim, para quem tem mais agilidade nisso daí, tá? Que já tá mais, já fez esse tipo de serviço, coisa do tipo. Mas enfim, então aqui corrente contínua, tá? A gente vai sempre testar baterias, tá? Aqui eu tenho uma bateria de parafusadeira, tá? Vocês podem ver aqui, tascando menos, tascando mais, tá? Vai dar tua correntezinha ali, tá? Sei lá, não sei qual é mais, qual é menos. Inverti os cabos, coloquei aqui, não tem problema nenhum. Ele só vai te aparecer ali um sinalzinho de menos, tá? Se aparecer sinalzinho de menos, sabe que as tuas pontas estão invertidas, só tu desinverter elas, bem tranquilo, tá? Bem de boa. Então, o que mais eu consigo fazer no meu carro com ele? Eu consigo testar continuidade. A continuidade aí serve a gente saber se um fio que a gente tenha no carro lá, ele está cortado, está rompido, se ele tem algum tipo de resistência no caminho dele, alguma coisa do tipo, entendeu? Então isso tu vai poder testar também. Aquela mesma situação que eu estou explicando ali, se tu não achar, por exemplo, uma corrente ali naquela fiação do motor de arranque, tu vai poder desligar a tua bateria lá, né? Dependendo do modelo do teu carro, tem carros que a gente não pode desligar a bateria, né? Mas enfim, tu pode testar a continuidade que tem naquele fio ali, tá? Está chegando de uma ponta a outra corrente, tá? Como que a gente faz isso? Deixa eu só tirar essa partezinha para vocês verem aqui melhor, tá? Então, eu não tenho muito essa ideia de sentido horário, sentido anti-horário no multímetro, tá? Mas, por questão de sempre fazer a mesma coisa, eu meto sempre o sentido horário, tá? Então, eu vou vir aqui embaixo. Já apareceu um ali na tela, né? E aqui embaixo tu vai ter sempre um mais e menos e um sininho, ou então uma pirâmidezinha, um negocinho desse tipo aqui, tá? Esse daqui tem um sininho, ó, tá? Esse daqui tem, parece um triângulo, vamos dizer assim, um triângulozinho ali, um mais e um menos, meia boca, que tem embaixo ali a sirenezinha, tá? Então, coloquei meu multímetro nessa função. Vou colocar aqui a porta com dele, tá, gurizada? Mesmo esquema, tá? Porta com, negativo, portinha positiva dele. E aí eu vou testar lá o meu fio, tá? Apitou e zerou ali, beleza. Tá com continuidade total, entendeu? Tá bom. Tá chegando livre aqui a
que apertou aqui e mais ou menos deu uma medição ali, alguma coisa assim, sabe? O que que significa? Tem um mau contato. Pode ver que eu tô pegando ele aqui, ó, e tô dando uns contatinhos nele. Tu vai testar lá com a tua pompa lá, ele vai começar a dar esses contatinhos assim. Tá? Ele vai dar alguma coisa desse tipo assim. Então é mau contato, tá? Aí tu vai presumir que teu fio ou ele tá com um zinabre, alguma ponta, ou ele tá meio rompido, ou então alguma coisa do tipo, tá? Para te testar aí uma extensão, por exemplo, tá? Tu vai encostar aqui em continuidade, não deu nada, né? Então significa que a tua extensão tá boa, tá? Não tá em curto. Agora se eu for pegar aqui, vou botar um fio aqui e vamos botar um fio aqui do outro lado. Tá? Isso seria o mesmo que simular um curto aí, né? Na tua extensão, tá? Se os dois fios aqui da tua extensão estivessem encostando um no outro. Aí tu vai medir, vai fazer a tua medição aqui, tá? Ó. Tá? Te mostrou o quê? Tem continuidade, um está encostando no outro, então é um curto, tá? Isso falando de extensão, rede elétrica de casa ali, né? Só para desencargo, você tem um biquinho de luz, tá? Às vezes tem uns bicos de luz em casa, vamos dizer que ligou lá o bico de luz, não funciona. O primeiro teste que tu vai fazer, não tá funcionando esse meu bico de luz aqui. O que eu vou fazer para testar ainda, tá? Pra ver se não tá dando nenhum curto nele, alguma coisa do tipo. Não vai colocar um fio dentro dele, tá? Isso é certo. Vai só ver aqui, ó. Então, gurizada, vou ter um fio ali dentro, tá? Não é pra fazer isso, tá? É só a ilustração de teste aqui, tá? Colocou ali, deu, tá? Se der isso aí, se você for testar o seu biquinho sem nada, de fio dentro, sem nada, tá? Checaram ali, olhar, não deu nada, mas encostou aqui, deu, opa, tem curto, tá errado. Por que, tá? Porque aqui a gente tem uma suporte de lâmpada, né? E aí, uma saída não é para estar encostando na outra, tá? Não pode. Se você for testar, seja uma lâmpada, um suporte de lâmpada, tá? Não pode dar nada. Uma extensão, a rede de luz da nossa casa, tá? Foi testar e der contato, disparar, significa que está em curto, tá bom? Você também tem uma lâmpada aqui, né? Essa lâmpada aqui é só para fim de ilustração, tá? Como que a gente testava uma tomada para saber se estava funcionando ou não? A gente simplesmente pegava uma tomadinha, né? Aqui a gente tem uma extensãozinha, pegar uma tomadinha e pum, tá? Ó, funcionou. Ia lá na parede, pá. Ia lá na parede, pá. Testava para ver se funcionava ou não, tá? É trabalhoso fazer isso. Então, com o multímetro aqui é mais tranquilo, tá? Vamos testar aí a nossa rede de casa. Então eu vou entrar nessa escala aqui, tá? Corrente alternada, tá? É a rede da nossa casa aí. 200 e 600, tá? Ele já parte de 200 até 200 e até 600, tá? Então, se tu tiver uma escala de 200 e 600, se tu for medir um 110, beleza, pode botar no 200. Agora, se tu for medir um 220, passou de 200, opa, vou meter no 600, tá? Senão ele não vai medir, simplesmente vai acontecer isso, tá bom? Então eu vou lá na nossa luz de casa lá. Deixa eu posicionar só para vocês poderem ver aqui, né? Vou lá na nossa luz de casa e vou lá. Feito. Gurizada assim, ó.
que mais que eu posso fazer na minha rede de casa? Aqueles testezinhos de continuidade que eu te mostrei são uma boa solução, tá? Às vezes aí tu quer testar a bicho de uma ponta hoje, tu leva uma extensão, testa ali com tranquilo com o fio, tá? Já fiz muito disso. Quero saber se o fio da tomada A, tá chegando lá na tomada Y lá, e, sei lá, dependendo do esquema que a casa tem, né? Esquema elétrico, no caso. Geralmente a maioria não tem, né? Mas o que mais, né? Vai poder medir os teus equipamentos ali, fogão, geladeira, tá? O que eu quero chegar com esse vídeo, tá? O seguinte, eu quero ter um multímetro, quero comprar, eu já comprei um multímetro, sei operar ele e tudo mais, né? Mas enfim, eu quero comprar um multímetro aí para me ter como eu uso em casa. Qual multímetro eu vou comprar, entendeu? Então sempre parte do que, gurizada? Se vocês querem ter só para esporadicamente utilizar, ter uma ferramenta para vocês verem que auxilie vocês, começa com uma ferramenta mais barata, tá? Não precisa pegar e ir lá e gastar uma coisa de 200, 300 reais que vai ficar guardado em casa. Mas beleza. Isso é uma dica, tá? Isso é um entendimento que cada um vai saber, né? Cada um sabe das suas coisas, mas enfim, uma dica. Eu quero utilizar em casa, eu quero utilizar no meu carro, eu trabalho na empresa, tenho minha renda ali, né? E eu, no final de semana, sei lá, apareceu um parente lá, ou apareceu um servicinho pra fazer, eu quero fazer um servicinho. Vai atender o que eu preciso fazer? Vai. Se tu mexer ali com um arzinho condicionado, uma instalaçãozinha de ar-condicionado em casa, em residência, vai funcionar. Se tu quiser fazer algum tipo de conserto numa máquina de lavar roupa, no micro-ondas, no forno, uma geladeira ali até, tá? Vai te dar uma ajuda. Com o tempo tu tem que, claro, ir estudando os testes e ir vendo aí, tem bastante vídeo na internet sobre tipos de teste. O que eu fiz aqui hoje foi só uma demonstração rela, vamos dizer assim, tá? Tem muita possibilidade para fazer aqui. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: vai comprar, independente da marca. Essa marca é muito boa, tá? Essa daqui também. Não discrimino marca nenhuma, tá, beleza? Acredito que tem marcas melhores também. Mas assim, ó, se tu vai começar parte de um equipamento um pouquinho mais barato, tá? Pra te fazer outro serviço na tua casa, pra te poder fazer um serviço no fora aí, umas instalaçãozinhas que tu tem pra fazer, parte disso daqui, pega ali os seus 60, 70, 80 reais, ou menos que isso, compra, vai te ajudar muito bem, vai medir muito bem, então tu consegue uma marca boa, uma marca que vai te dar uma medição exata ali, boa, tá? E aí, com o tempo aí, se tu for investir num serviço, vai querer trabalhar com isso sempre, né, dependendo do que tu faz, hein? Aí vai partindo para um equipamento um pouquinho melhor, tá? O interessante é começar. Começando a fazer, começando a entender as coisas, aí estuda, né, sobre isso, sobre o assunto, né? Aprende a operar. Eu acho que um manual, ou manual, que nem a gente fala, não te dá ali os conceitos das coisas, mas tu deve dar uma olhada do que significa, o que tu pode fazer com cada coisa que está escrito ali, entendeu? Tem corrente alternada, corrente contínua, aquela coisa toda, né? Aí aqui tu vai conseguir fazer testes de iodo, outros equipamentos ali, tá? Fusível, né? Tem diversas coisas que tu consegue atender com eles, tá? Até, por exemplo, teste de continuidade ali, tá? Se tu tem um fusível e ele tá rompido, ele não vai dar continuidade, entendeu? Então, às vezes tu vai olhar um fusível aí do teu carro, tá tudo poeirado lá, tu não consegue enxergar direito. Pum, continuidade ali. Ó, apitou. Beleza, tá?
E é isso, gurizada. É dica, tá? O canal tem o intuito de trazer dicas, entendeu? Ao longo do tempo aí a gente vai evoluindo, vai, né, trazendo mais conteúdo, trazendo conteúdo com um pouco mais de qualidade também, né? Peço aí que se inscreva, se compartilhe, curta, né? Ajuda aí o canal a crescer, né? O canal crescendo eu consigo trazer mais conteúdo para vocês e mais dicas. Hoje agora, como o canal é novo, eu estou partindo sempre dessa parte iniciais, assim, sabe? Então com o tempo o conteúdo vai se tornando um pouquinho mais específico e mais teórico, vamos dizer assim. E é isso aí, moçada. Gurizada, segue o baile.